dia 5 de abril de 1981 está marcado de vez na história do Sport Clube Bahia. O tricolor precisava de um verdadeiro milagre na Fonte Nova. Venceu o Santa Cruz por pelo menos 5 gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final da Taça de Ouro daquele ano. E foi exatamente isso que aconteceu. O Nostalgia Tricolor de hoje vai relembrar aquele histórico 5-0 para cima do time pernambucano. Nostalgia Tricolor! Antes da gente voltar para 1981, eu peço para você já deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no canal, que é muito importante, e compartilhar esse vídeo com os torcedores do Bahia que você conhece, beleza? Em 1981, o Campeonato Brasileiro era disputado de uma maneira bem diferente comparado aos moldes de hoje em dia. Naquela época, o campeonato era dividido entre a Taça de Prata e a Taça de Ouro. A Taça de Ouro tinha uma primeira fase que era disputada pelos melhores classificados dos seus campeonatos estaduais no ano anterior, além do campeão e vice da Taça de Prata também do ano anterior. E aí, a partir da segunda fase da Taça de Ouro, os 4 melhores classificados da Taça de Prata também se juntavam às equipes classificadas na primeira fase da Taça de Ouro. Ficou claro? É como se fosse mais ou menos primeira e segunda divisão, só que na época isso não era considerado porque os campeonatos se entrelaçavam, né? Tanto que os melhores classificados da Taça de Prata acabavam disputando a segunda fase da Taça de Ouro. E o Bahia, naquele ano de 1981, estava disputando a Taça de Prata, porque havia terminado o Campeonato Baiano de 1980 na terceira posição. Na primeira fase da Taça de Ouro de 81, 40 clubes foram divididos em 4 grupos com 10 equipes, e os 7 primeiros classificados de cada um desses grupos passavam para a segunda fase e se juntavam aos outros 4 melhores classificados da Taça de Prata, que no caso foram Palmeiras, Náutico, Bahia e Uberaba. No ano do seu cinquentenário, o Bahia era favorito, um dos favoritos da Taça de Prata. E o seu técnico Aimoré Moreira, ele destacava que o Bahia poderia ter um problema de entrosamento do seu elenco, mas considerava esse elenco melhor do que do ano anterior, de 1980. E tinha certeza que a qualidade individual dos jogadores faria a diferença, como destacam a matéria da Placar daquele ano. Para 1981, o Bahia se reforçou trazendo os meias Léo Oliveira, cracaço de bola, e Altimar. Os dois já tinham passagens pelo tricolor em 1978. Além deles, o Bahia também trouxe o lateral Edinho, os zagueiros Marcelo e Newton, vindos do Leônico, o ponta de lança Emo, que veio do Redenção, Toninho Taino veio do Taubaté, Salles veio do Jequié, além dos atacantes Everaldo do Bragantino e Disseu Catimba do Galícia. O time base do Bahia, que disputou o campeonato esse ano e que inclusive atuou contra o Santa Cruz, era escalado com Renato no gol, Edinho, Zé Augusto, Edson Soares e Ricardo Long. No meio-campo, Washington Luiz, Emo e Léo Oliveira. E na frente, o ataque era formado por Toninho Taino, Gilson Gênio e Disseu Catimba. Na primeira fase da Taça de Prata, o Bahia correspondeu às expectativas de ser um dos favoritos e se classificou na primeira posição do Grupo C, e o Anapolina acabou sendo o segundo colocado. Na segunda fase, o tricolor ficou no grupo com Remo e Botafogo da Paraíba e novamente se classificou na primeira posição, dessa vez com 7 pontos em 4 partidas. Os segundos colocados dos seus grupos na segunda fase partiram para a semifinal e final, e o título acabou ficando com o Guarani. Bahia, Náutico, Uberaba e Palmeiras, como eu falei anteriormente, se classificaram para a segunda fase da Taça de Ouro. Na segunda fase da Taça de Ouro, o Bahia teve pela frente no seu grupo Corinthians, Ponte Preta e Santa Cruz. Contra o Corinthians na primeira rodada, o tricolor foi muito bem, venceu por 3-0. Na segunda, novamente na Fonte Nova, dessa vez empatou em 1-1 contra a Ponte Preta. E aí a gente parte para o terceiro jogo, que é a primeira parte dessa história aqui desse vídeo. O jogo contra o Santa Cruz no Arruda, o Bahia foi para Recife enfrentar um Santa Cruz que vinha embalado, por uma goleada por 4-1 contra o Corinthians no Pacaembu. O time que tinha ali destaques como Joãozinho e Dadá Maravilha, o folclórico Dadá Maravilha. E o Santa Cruz não tomou conhecimento do Bahia lá no Recife e acabou goleando o tricolor por 4-0, com 2 gols do Isidoro, um do Joãozinho e um de Dadá Maravilha. Vamos relembrar como é que foi esse jogo aí. Do Santa Cruz sobre o Bahia em Recife, 4-0. No primeiro, Joãozinho aproveitou o chute de Hamilton Rocha, que ia para fora. Santa Cruz, 1-0.
No segundo, depois da rebatida da defesa do Bahia, Isidoro acertou uma bomba de fora da área. Santa 2-0. No terceiro, o Joãozinho entrou pela área e passou para Dadá. O Dario, que bateu de pé esquerdo, sem defesa para Renato. Santa 3-0. O quarto foi de Baiano numa jogada individual, aproveitando a confusão da defesa do Bahia. Final, Santa Cruz 4, Bahia 0. Pois é, Recife barbarizava, como destacou a matéria da revista Placar naquele ano, naquele mês, né? Logo após aquele jogo contra o Bahia. E a matéria também destacava o bom momento vivido por Náutico e pelo Sport, que estava disputando a Taça de Bronze naquele ano. Agora, uma coisa que eu confesso para vocês é que eu acreditava que essa história era completamente diferente. Eu sempre escuto essa história dos 5-0 do Bahia sobre o Santa Cruz, mas eu achava que havia sido num mata-mata, né? Num jogo de ida e volta, que o Bahia tinha tomado 4 no Arruda e devolveu os 5 na Fonte Nova. Mas não foi bem assim, como vocês estão vendo. A segunda fase foi disputada numa fase de grupos, né? E o Bahia, além do Santa Cruz, tinha o Corinthians e também a Ponte Preta. Depois desse jogo contra o Santa Cruz, o Bahia foi até o Pacaembu e venceu novamente o Corinthians, dessa vez por 1-0. E, na sequência, perdeu para a Ponte Preta por 1-0 jogando em Campinas. Com os resultados, o Bahia acabou chegando na última rodada da segunda fase, precisando desse milagre, né, de vencer por 5-0, porque o Tricolor se encontrava na terceira posição com 5 pontos, tinha 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas com menos 1 de saldo, lembrando que naquela época uma vitória valia 2 pontos e não 3, como nos dias de hoje. Já o Santa Cruz estava na segunda posição com 7 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota e tinha 7 gols de saldo. Então a situação era realmente muito complicada e o Bahia precisava desse resultado para poder tirar a vaga do Santa Cruz, né? Se vencesse por um placar normal, chegaria aos 7 pontos, né? Igualaria ao Santa Cruz, mas perderia no saldo, já que o Santa tinha um saldo muito mais alto do que o Tricolor. Antes da gente então voltar para o dia 5 de abril de 1981, eu vou trazer aqui para vocês o depoimento de um dos caras que estava em campo naquela tarde de domingo, o lateral Ricardo Long. Fala aí, Ricardo! Alô, Nostalgia Tricolor, Ricardo Long aqui de São Paulo, falando para vocês, comentar um pouquinho aí algumas histórias aí do jogo Bahia e Santa Cruz e Bahia, Campeonato Brasileiro de 1981. Um jogo que ficou marcado na história do clube e está até hoje aí na memória da nação tricolor, da nossa torcida maravilhosa, que sempre nos apoiou. Nós perdemos o primeiro jogo lá no Arruda, 4-0. Santa Cruz tinha um excelente time, nós também. Foi um jogo atípico. O Bahia não estava acostumado a perder de 4 para ninguém, né? Então nós voltamos com 4 gols na sacola e com aquela sede de pegar eles de novo dentro da nossa casa para dar o troco, né? Mal sabíamos que seria o jogo decisivo da chave para a gente tinha que ganhar a partida por 5 gols de diferença, uma tarefa dificílima. A gente acreditava nisso, na vitória, mas também não acreditava muito, essa é a realidade. A diretoria também acreditava, mas não acreditava muito, porque nós treinávamos às terças e quintas pela manhã e pela tarde, eles cortaram o treino da tarde. O Djalma Cavalcante, que era o nosso preparador físico, foi lá na diretoria e falou com o presidente, que era o Maracajá, para manter o treino, para manter a programação da semana. Maracajá concordou e pegou esse gancho, fez uma média com a torcida, com a imprensa, prometendo um bicho 4, 5 vezes maior do que a gente estava acostumado a ganhar. Não me lembro valores agora, mas era mais ou menos isso aí. E, ao mesmo tempo, ele deu uma injeção de ânimo na gente. Então, o Dario veio falando de Recife, que era mais fácil ganhar na quina da lota do que o Bahia fazer 5 gols. E o que aconteceu? Subimos o túnel, Fonte Nova praticamente vazia, né? A torcida também não botava muita fé. E
20 minutos de jogo estava 2-0, 43 minutos de jogo do primeiro tempo 3-0, descemos o túnel, 3-0, cara, o que a gente falou? Vamos subir e vamos passar em cima deles. Foi o que Djalma Cavalcante falou pra gente, né? Que nós estamos na nossa casa, quem manda é a gente. Fizemos os 5 gols, pegamos na outra fase o Flamengo, um jogo em casa, um jogo fora, Fonte Nova lotada. Nós empatamos na Fonte Nova e perdemos no Flamengo, fomos classificados, mas foi um final feliz aí e mais uma história maravilhosa do Tricolor de Aço. Bora Bahia, tamo junto, moleque. Um grande abraço para vocês e obrigado pela oportunidade, hein? Muito obrigado, Ricardo. Uma honra contar com o seu depoimento aqui, saber um pouco mais dessa história de bastidores enriquece demais o meu trabalho. Vamos então partir para esse jogo entre Bahia e Santa Cruz, esse 5-0 espetacular. E antes eu vou mostrar aqui para vocês a camisa que o Bahia utilizou nessa partida. A galera do livro As Camisas do Bahia me mandou aí uma arte, né, pra gente ter uma ideia de como era a camisa, o uniforme do Bahia completo para aquele jogo. No jogo do Arruda, o Bahia utilizou uma camisa tricolor com short branco. E no jogo da volta na Fonte Nova, o Bahia utilizou a mesma camisa tricolor, só que com o short azul e o meião vermelho. Um detalhe é que a bela camisa do Bahia tricolor era fabricada pela Pérola e o short e os meiões eram fabricados pela Adidas. Uma mistura, uma loucura que tinha nessa época, né? Os clubes não eram patrocinados só por um fornecedor de material esportivo, mas tinha essa mistura aí. E se você quer saber mais sobre a história das camisas do Bahia, vale muito a pena você adquirir o livro As Camisas do Bahia. O link está aqui na tela e também na descrição, beleza? Outro grande nome do Bahia naquele ano, que também atuou na partida contra o Santa Cruz, foi o do ponta de lança Emo, e ele vai trazer pra gente também aqui um depoimento falando sobre aquela partida. Fala, Emo! Fala, meus amigos do canal Nostalgia Tricolor. Quem tá falando aqui é Emo, ex-jogador do Bahia. Passando aqui para contar um pouco do jogo Bahia 5, Santa Cruz 0. Um jogo marcante, um jogo que está na história do Bahia, está na minha história como jogador do Bahia. Eu tenho certeza que o torcedor realmente lembra muito bem e tenho certeza também que o torcedor do Bahia, ele realmente tem muito orgulho daqueles atletas que fizeram parte desse jogo Bahia 5, Santa Cruz 0. Um jogo realmente bastante emocionante. Tivemos 3-0 no primeiro tempo com o estádio vazio. No segundo tempo nós voltamos já com o estádio cheio e com isso a torcida apoiando a gente. Nós conseguimos fazer mais 2 gols e conseguimos o resultado que nós precisávamos para a classificação, 5-0. Foi um resultado que, para mim, é de muito orgulho eu estar falando desse Bahia 5, Santa Cruz 0 e fazendo parte também desse jogo, onde o senhor Aimoré não mudou nenhum jogador. Desde o início até o final, foram os mesmos jogadores que jogaram a partida toda, entraram em campo e continuou o jogo todo. Com isso, eu acho que o clube, o Bahia, realmente buscou cada vez mais o resultado que precisava e conseguimos o resultado de 5-0. Valeu? Um abraço, torcida Tricolor, fica com Deus. Valeu, Emo, muito legal mesmo a gente ter essas lendas vivas do Bahia participando aqui do Nostalgia Tricolor, enriquecendo demais o nosso trabalho. Tenho certeza que a torcida Tricolor vai gostar demais do seu depoimento, Emo. Grande abraço. Bom, então vamos lá agora finalmente relembrar como é que foram os gols desse 5-0 do Bahia para cima do Santa Cruz, um jogo histórico que começou com a Fonte Nova vazia, 10 mil torcedores mais ou menos, mas que teve um público aumentando conforme os gols iam saindo. Um jogo que ficou marcado também pela histórica frase do Dadá Maravilha, que ao chegar em Salvador falou que era mais fácil o baiano acertar na quina da Loto do que o Bahia aplicar 5 gols no Santa Cruz. Vamos lá! Gilson cobra a falta, abre o score no estádio da Fonte Nova. Bola rolada de lâmpada, Gilson, no pé esquerdo no campo direito. Uma chance que se vai. Olha Tairo. Rolou pra trás, chegou Gilson, uma bomba, é gol! Gilson, camisa número 1. Wendel pede pra botar a bola no chão. 2-0, 13 minutos. Léo, joga na área. É gol!
Gilson. Gilson. Sai no. É gol! Toninho sai no quarto gol para a equipe do Bahia. Bahia 4, Santa Cruz 0. Varela, uma jogada toda de Gilson, hein? Gilson pegou a bola na intermediária, saiu, passou por... Santa suspende a bandeira, a torcida tricolor, emociona-se o estádio, trepida toda a sua estrutura. Se conseguir a classificação com 5-0, o Bahia estará marcando uma das maiores vitórias da sua história dos seus 50 anos. Tá aí, galera, verdadeiro show de bola na Fonte Nova, um chocolate do Bahia para cima do Santa Cruz, um 5-0 realmente inesquecível. A torcida do Bahia invadiu o gramado no final do jogo, como vocês estão vendo aí na foto, e como relata o cara que era o xerifão da zaga do Bahia naquele ano, Zé Augusto, meu professor, meu treinador na escolinha do Bahia quando eu tinha lá meus 11, 12 anos. Fala, Zé Augusto! Olá, torcida tricolor, lembrar aqui do jogo inédito, que eu tive a honra, a felicidade de estar presente, 1-0 no Santa Cruz, né, de Recife. Primeiro, nós tivemos um jogo contra a Ponte Preta, em São Paulo, e nós perdemos para a Ponte Preta de 1-0. E tivemos que jogar contra o Santa Cruz na repescagem para não cair para a segunda divisão. E esse jogo, o primeiro jogo foi em Recife, e nós perdemos de 4-0, inclusive esse jogo eu estava no banco, o senhor Aimoré tirou a zaga toda, que era titular, e botou outra zaga e eu fiquei no banco. E ao começar o jogo, no primeiro tempo, o Santa Cruz fez 3 gols de Dario. E o meu colega machucou e eu tive que entrar no lugar dele no segundo tempo, e Dadá chegou para mim e falou assim: a Dadá já fez 3 contra aquele zagueiro, entrou mais outro aí, Dadá vai fazer mais 3. E eu disse para ele: eu vou quebrar sua perna. E ele: é que nada, vou quebrar você todo. E começou o segundo tempo, eu dando cotovelada nele, e ele querendo fazer gol e eu dando pau nele. Resultado, terminou o jogo, ele chegou para mim e falou assim: Dadá não fez aqui, mas lá Dadá faz. Eu digo: e lá eu vou quebrar você também. Aí resultado, o jogo aqui, nós entramos em campo, todo mundo correndo, com aquela vontade de ganhar. Nós tínhamos, assim, aquela confiança que nós iríamos ganhar o jogo. Nós teríamos que dar 5, e a Fonte Nova estava vazia. Começou o jogo, Bahia 1-0, gol de Gilson Gênio, 2-0, 3-0, aí terminou o primeiro tempo. Quando vai para o segundo tempo, a Fonte Nova já estava cheia. Torcedores que estavam em casa, foi tudo para o estádio. E naquela época mostrava o placar, né? Aí mostrava o placar, Bahia 3-0, daqui a pouco Bahia 4-0. E já para terminar o jogo, o placar estava mostrando faltando 5 minutos para terminar o jogo. Renato saiu comigo do lado e eu meti a bola lá na frente. E Dadá, Léo Oliveira chutou. Né? Léo Oliveira chutou, o Wendel largou no pé de Toninho Taino e Toninho Taino fez o gol, 5-0. O pior de tudo foi que teve uma falta contra a gente já para terminar o jogo, e os caras: segura esse cara aí, segura o Dario aí, segura o Dario. E aí Dario falou para mim assim: agora que eu vou matar esses velhos todos na arquibancada. Aí, rapaz, impressionante. Quando o cara cruzou a bola, ele subiu, cabeceou a bola bateu na trave e saiu. E nessa saída de bola, o juiz terminou o jogo. E aí foi uma alegria para todos nós. Foi assim como tivéssemos ganho um título, né? Porque nós teríamos que dar 5-0
para não cair para a segunda divisão, e nós ganhamos de 5. Um jogo que marcou a todos os torcedores, a todos nós que estavam jogando, que estavam dentro de campo, uma alegria imensa, né? E fomos felizes. Esse jogo ninguém esquece. Foi 5-0 que nós merecemos. E esse 5-0 nós dedicamos para a torcida do Bahia. Essa é a maior torcida do esporte brasileiro. Muito obrigado, Zé. Mais um rico depoimento aqui no Nostalgia Tricolor, desse xerifão da nossa zaga, Zé Augusto, que fez parte aí também da minha tentativa, né, de ser jogador de futebol profissional. Não deu certo, meus joelhos não deixaram, mas Zé Augusto está marcado na história do Bahia, assim como o Emo, como o Ricardo Long e todos aqueles que estiveram em campo naquele 5 de abril de 1981. A goleada do Bahia para cima do Santa Cruz chamou a atenção do país, né, naquele momento. Inclusive tem uma matéria da revista Placar com o título "Que loucura, Bahia!", destacando essa goleada tricolor e mostrando também as fotos, né, dos gols do Bahia, muito legal de conferir. A matéria também trazia um pré-jogo das oitavas de final, porque o Bahia, agora que tinha garantido a classificação após essa goleada, teria pela frente ninguém mais, ninguém menos do que o Flamengo, que foi campeão naquele ano somente da Libertadores e do Mundial. Diante de mais de 60 mil pessoas na Fonte Nova, o Bahia não conseguiu furar o bloqueio do Flamengo e acabou empatando por 0-0. E no jogo da volta no Maracanã, novamente diante de 60 mil pessoas, o tricolor não conseguiu segurar o Flamengo comandado por Zico e acabou perdendo por 2-0 com 2 gols de Nunes, dando adeus à Taça de Ouro de 1981. Esses 2 jogos contra o Flamengo, inclusive, estão disponíveis aqui no YouTube na íntegra. Vale muito a pena a gente conferir para relembrar como que jogava esse histórico time do Bahia, que, claro, aplicou esse 5-0 aí para cima do Santa Cruz. O campeão brasileiro daquele ano não foi o Flamengo, foi o Grêmio, que venceu o São Paulo na final, venceu os 2 jogos e levantou a taça de campeão brasileiro pela primeira vez na sua história. E esse foi mais um Nostalgia Tricolor. Espero que vocês tenham curtido saber um pouco mais da história, né, desse histórico 5-0 de Bahia e Santa Cruz. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo que ajuda muito, compartilha com a Nação Tricolor, se inscreve aqui no canal e dê a sua sugestão para os próximos vídeos. Quero sugestões aí de momentos históricos do Bahia e eu conto muito com o apoio de vocês, beleza? É isso, por hoje foi só. A gente se vê em breve para relembrar mais uma história do nosso Esquadrão de Aço. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço!